Há incontáveis séculos, muito antes do mundo que conhecemos existir, a humanidade começou a desvendar os mistérios mais profundos da magia. A bruxaria, uma arte antiga e poderosa, tornou-se domínio de grupos seletos que aprenderam a controlar os elementos e as forças ocultas que regem o universo. Em 973 d.C., na antiga Noruega, uma guerra brutal entre lobisomens e vampiros espalhava medo pela região. Nesse cenário, surge a família Mikaelsson. Mikael, um implacável guerreiro viking, sua esposa Esther, uma bruxa muito poderosa, e seus filhos Freya, Finn, Elijah, Niklaus, Rebecca, Cole e Henrik. Tudo muda quando Mikael descobre que Niklaus não é seu filho biológico. Esther teve um caso com um lobisomem e Klaus era fruto dessa relação. Como se não bastasse, a família ainda enfrenta a morte trágica do jovem Henrik. Temendo perder mais filhos nesse conflito, Mikael busca uma forma de fortalecê-los. Esther, desesperada para não reviver a dor de perder outro filho, recorre à magia negra. Ela utiliza o carvalho branco para lançar um feitiço ancestral. Assim transforma sua família nos primeiros vampiros da história, concedendo imortalidade e força sobrenatural. Mas essa dádiva vem com um preço. As emoções tornam-se mais intensas e novas fraquezas aparecem, como a vulnerabilidade à luz do sol, a verbena e as mordidas de lobisomem. Klaus, filho de um lobisomem com uma vampira, torna-se o primeiro híbrido. Sua condição desperta uma fúria incontrolável. Na esperança de quebrar essa maldição, ele precisaria do sangue de uma duplicata. A primeira conhecida era Tatia, uma mulher por quem Klaus nutria um sentimento profundo. Com o passar dos séculos, os Mikaelsson se espalham pelo mundo, carregando o peso dos seus segredos e a culpa pela morte de Henrik. Klaus, atormentado pela maldição, vagueia sozinho, enquanto Elijah e Rebecca tentam manter a paz entre os irmãos. Em determinado momento, Klaus, Elijah e Rebecca se reúnem novamente e fundam Nova Orleans, na Louisiana, nos Estados Unidos. Anos depois, em 1919, Klaus retorna a Nova Orleans, tentando retomar o controle da cidade. Lá, ele reencontra Elijah e Rebecca e, juntos, enfrentam novos desafios e antigos inimigos. Os originais exibem personalidades muito marcantes. Klaus, o híbrido original, é impiedoso e violento, mas também protetor com a família. Elijah é o diplomata, sempre tentando manter os irmãos unidos. Já Rebecca é a rebelde independente, que deseja intensamente uma vida normal. E quando o destino os reúne novamente em Nova Orleans, uma revelação muda o destino de toda a família. É aí que começa The Originals. A primeira temporada de The Originals acompanha o complicado anti-herói Klaus Mikaelsson, que não é apenas um membro da família dos vampiros originais, mas também um híbrido sobrenatural, possuindo os poderes de um vampiro e de um lobisomem. Séculos depois de ser banido da cidade que sua família construiu e governou, Klaus retorna a Nova Orleans ao lado de seus meio-irmãos originais, Elijah e Rebecca. Determinado a recuperar o trono da cidade, custe o que custar, ao voltar, Klaus descobre que seu antigo filho adotivo e protegido vampiro, Marcel Gerard, agora governa a comunidade sobrenatural como o rei do bairro francês. Para proteger seu domínio, Marcel executa qualquer bruxa que pratique magia, obrigando Klaus a enfrentar aquele que um dia foi seu maior aliado. Enquanto isso, a lobisomem Hayley Marshall chega a Nova Orleans em busca da ajuda da bruxa Sophie Devereaux para descobrir mais sobre sua família biológica há muito perdida. No entanto, Sophie a sequestra como parte de um plano para derrubar Marcel. Ela então revela a Klaus que Hayley está grávida de seu filho, fruto de um encontro casual que tiveram anteriormente. Sophie ameaça matar Hayley caso Klaus não aceite ajudar as bruxas a derrotar Marcel e expulsá-lo definitivamente de Nova Orleans. O que Klaus não sabe é que Marcel tem um forte motivo para perseguir as bruxas. Ele esconde secretamente uma jovem extremamente poderosa chamada Davina Clare. Davina foi escolhida por seu coven para se sacrificar ao lado de outras 3 jovens durante o ritual da colheita, uma cerimônia realizada a cada 300 anos para agradar aos ancestrais das bruxas e preservar seus poderes. Marcel e Sophie interromperam o ritual para salvar Davina, mas não conseguiram impedir a morte das outras garotas, entre elas Monique Devereaux, sobrinha de Sophie. Por ter sobrevivido ao ritual, Davina absorveu o poder das demais garotas sacrificadas, tornando-se muito mais poderosa do que qualquer outra bruxa do Coven. Agora, as bruxas precisam encontrá-la e completar o sacrifício, ou toda a comunidade perderá sua magia. Sophie deseja sacrificar Davina, acreditando que, ao concluir o ritual, todas as jovens sacrificadas, incluindo Monique, serão ressuscitadas. Para garantir a segurança de Davina, Marcel a mantém sob rígida proteção. Quando a garota tenta escapar para viver como uma adolescente comum, Klaus acaba ajudando Marcel de forma brutal, assassinando Tim, o namorado humano de Davina, para fazê-la retornar à proteção de seu antigo protegido. Em outro ponto da história, Rebecca e Marcel finalmente cedem ao amor que nutrem um pelo outro há muito tempo. A escolha faz com que Rebecca atraia Klaus e se una ao rival de seu irmão. Juntos, Marcel e seu exército de vampiros atacam Klaus na tentativa de expulsá-lo definitivamente da cidade, porém
Porém, Klaus derrota seus inimigos, massacra muitos dos vampiros leais a Marcel e o força a se submeter à sua liderança. No fim do conflito, Klaus e Marcel decidem deixar o passado para trás e fazem as pazes. Klaus oferece a Marcel a oportunidade de governar ao seu lado como um igual. Marcel aceita a proposta, mas encerra seu relacionamento com Rebecca. Mesmo reconciliados, Klaus e Marcel passam a disputar o coração da humana Camille O'Connell, que fica chocada ao descobrir que ambos são vampiros imortais. Camille também descobre que seu falecido tio lhe deixou uma sala secreta repleta de objetos carregados de magia sombria. Enquanto isso, Sophie desenterra os ossos de Celeste Dubois, antiga amante bruxa de Elijah, para absorver seu poder e concluir o ritual da colheita. Para sua surpresa, o sacrifício de Davina realmente completa o ritual, mas não traz de volta as jovens sacrificadas. Tudo fazia parte do plano de Celeste, que retorna à vida ao lado das anciãs Papa Tundi, Genevieve e Bastiana. Celeste sacrifica Papa Tundi para absorver seus poderes e esse ato acaba ressuscitando Monique. Marcel percebe que, para trazer Davina e as demais garotas de volta à vida, será necessário eliminar Celeste e as outras anciãs. Sophie tenta fugir da cidade com sua sobrinha, mas Monique a assassina para permanecer ao lado de Celeste e lutar pela supremacia das bruxas. Paralelamente, Tyler Lockwood, antigo amigo lobisomem de Hayley, chega a Nova Orleans para apresentá-la a uma comunidade de lobisomens que vive escondida nos pântanos da Louisiana. Hayley descobre que membros de sua família fazem parte desse grupo, mas também percebe que todos eles tiveram sua maldição revertida por meio de magia, ficando presos permanentemente em sua forma de lobisomem. Essa revelação marca o início de uma nova missão para Hayley, que busca libertar seu povo e compreender seu verdadeiro legado. Após o feitiço lançado sobre os lobisomens, eles passaram a só conseguir assumir a forma humana durante a lua cheia. Determinada a acabar com esse sofrimento, Hayley confronta Celeste e a obriga a reverter novamente a maldição, permitindo que os lobisomens voltem a ser humanos nesse período. Enquanto isso, Elijah permanece ao lado de Hayley como seu protetor e, aos poucos, percebe que está se apaixonando por ela. Ao mesmo tempo, Rebecca fica furiosa porque Klaus continua impedindo seu relacionamento com Marcel. Revoltada, ela decide mais uma vez se voltar contra o próprio irmão. Marcel mata a anciã bruxa Bastiana, o que acaba trazendo Davina de volta à vida. Em seguida, Marcel e Rebecca pedem que Davina lance um poderoso feitiço de ocultação sobre eles, garantindo que Klaus jamais consiga encontrá-los. Celeste coloca Klaus, Rebecca e Elijah presos em um cemitério, esperando que a família, já marcada por tantos conflitos, acabe destruindo a si mesma. No entanto, Elijah toma uma dolorosa decisão e mata sua antiga amada para impedir que seus planos se concretizem. Após essa tragédia, os irmãos finalmente conseguem se reconciliar. Klaus então concede sua bênção para que Rebecca deixe Nova Orleans e viva ao lado de Marcel. Entretanto, quando Rebecca se despede da família, Marcel decide permanecer em Nova Orleans para reconstruir a população de vampiros do bairro francês. Com seus inimigos aparentemente derrotados, Klaus e Elijah retomam o controle da cidade e trabalham para estabelecer uma frágil aliança entre vampiros, lobisomens, bruxas e humanos. A paz, porém, dura pouco. Marcel e seus aliados continuam nutrindo um profundo ódio pelos lobisomens, já que suas mordidas são fatais para vampiros. Aproveitando essa rivalidade, Francesca e Oliver organizam ataques contra o próprio povo para incriminar os vampiros e reacender a guerra entre as duas espécies. Enquanto vampiros e lobisomens mergulham novamente em um conflito sangrento, as bruxas aproveitam o caos para colocar seus próprios planos em prática. Nesse cenário, Hayley finalmente dá à luz uma menina chamada Hope. Pouco depois, Monique sequestra o bebê e assassina Hayley. Infelizmente, graças ao sangue de Hope que já corria em seu corpo, Hayley retorna à vida como uma híbrida de vampira e lobisomem. Com seus novos poderes, ela se une a Klaus e Elijah para enfrentar as bruxas e resgatar sua filha. Enquanto as bruxas se preparam para sacrificar Hope em um ritual destinado a cumprir um antigo juramento feito aos ancestrais, Davina começa a ter visões de Michael, o falecido e implacável padrasto de Klaus e pai de todos os irmãos originais. Michael convence Davina a ressuscitá-lo para que ele seja usado como uma arma definitiva contra Klaus. Antes que Hope possa ser sacrificada, Marcel chega para ajudar Klaus a derrotar as bruxas e salvar a criança. Após o confronto, Hayley busca vingança contra Genevieve, a última anciã viva, responsabilizando-a pela conspiração para sacrificar sua filha. Temendo que as bruxas jamais deixem Hope em paz, Klaus e Hayley tomam uma decisão extremamente dolorosa, fingem a morte da menina e a enviam secretamente para viver sob a proteção de Rebecca. Nos momentos finais da temporada, a morte de Genevieve provoca o retorno da última bruxa sacrificada, Cassie. No entanto, logo é revelado que a jovem está possuída por Esther, a falecida e poderosa mãe dos irmãos Michaelson, preparando o terreno para uma nova e ainda mais perigosa ameaça. Na segunda temporada de The Originals, Klaus está determinado a derrotar seus inimigos para finalmente poder se reunir com sua filha, Hope.
No entanto, essa missão se torna muito mais difícil devido aos conflitos dentro de sua própria família. De volta ao bairro francês de Nova Orleans, Esther, a mãe de Klaus e Elijah, revela seus verdadeiros planos. Como uma poderosa bruxa que sempre odiou os vampiros, ela deseja livrar o mundo dessa espécie. Para isso, ressuscita seus filhos mortos, Cole e Finn, transferindo suas almas para os corpos de 2 bruxos. Em seguida, transfere sua própria alma para o corpo de outra bruxa e planeja colocar as almas de Klaus, Elijah e Rebecca em corpos humanos, eliminando para sempre sua natureza vampírica. Séculos antes, Esther enfrentava dificuldades para ter filhos e buscou a ajuda de sua irmã, a poderosa bruxa Dahlia. Em troca do feitiço que lhe permitiria gerar uma família, Esther prometeu entregar o primogênito de cada geração dos Mikaelson. Assim, foi obrigada a sacrificar sua primeira filha, Freya. Agora, para cumprir esse antigo acordo, Esther e seu coven precisam encontrar e sacrificar Hope, a filha primogênita de Klaus. Caso contrário, Dahlia exterminará toda a família Mikaelson. Enquanto isso, Hayley assume a liderança de sua alcateia e descobre que, desde o nascimento, estava prometida em casamento a Jackson, o alfa de outra matilha de lobisomens. Conforme passam a liderar seus respectivos grupos, incluindo uma nova alcateia comandada por Aiden, Hayley e Jackson começam a desenvolver sentimentos um pelo outro. Hayley concorda em realizar o ritual de unificação do casamento entre as alcateias, pois isso concederia a força híbrida dela a todos os lobisomens unidos. Sua esperança é que a nova alcateia se torne poderosa o suficiente para proteger Hope das bruxas e permitir que a menina volte para casa em segurança. Mesmo sofrendo com essa decisão, Elijah dá sua bênção ao casamento e se despede de Hayley em um momento emocionante e romântico. Com os lobisomens prosperando, Marcel convence Elijah a ajudá-lo a reconstruir a comunidade de vampiros no bairro francês. Durante esse processo, Elijah recebe a missão de treinar Dia, uma jovem vampira. Ao perceber que Hayley e Jackson estão realmente se apaixonando, Elijah decide seguir em frente e acaba desenvolvendo um romance com Dia. Ao lado de Marcel, continua Josh, seu fiel braço direito, que inicia um romance secreto e proibido com o lobisomem Aiden. Enquanto isso, Davina obriga o ressuscitado Mikael a treiná-la em combate. Seu objetivo é se tornar forte o suficiente para se vingar de Klaus pelo assassinato de seu primeiro amor, Tim. Depois que Mikael consegue escapar, Cole se oferece para assumir o treinamento de Davina e os dois acabam se apaixonando. Na guerra contra Esther, Klaus e seus aliados conseguem convencer Cole a lutar ao lado deles, mas Finn permanece fiel à mãe, temendo o imenso poder de Dahlia. Quando Esther captura Camille com a intenção de usar seu corpo como um novo receptáculo para a alma de Rebecca, Klaus, Davina e Cole chegam para impedi-la. Klaus mata Esther, enquanto Davina consegue salvar Camille. No entanto, Cole traz seus aliados ao transferir a alma de Rebecca para o corpo de Eva Sinclair, uma poderosa bruxa presa em um manicômio sobrenatural. Em seguida, Klaus obriga sua mãe a beber sangue de vampiro, deixando-a diante de uma escolha cruel: morrer fiel aos seus princípios ou transformar-se justamente na criatura que sempre odiou. Esther decide completar a transição e se tornar uma vampira. Revoltado com a hipocrisia da mãe, Finn a abandona e continua determinado a sacrificar Hope para Dahlia, além de derrotar Klaus e assumir o controle do bairro francês. Enquanto tenta escapar do manicômio, Rebecca encontra sua irmã mais velha, Freya, que todos acreditavam estar morta há séculos. Na verdade, Freya havia sido amaldiçoada por Dahlia, despertando por apenas 1 ano a cada 100 anos. As duas conseguem fugir juntas e retornam para Nova Orleans. Enquanto Finn fortalece a supremacia das bruxas no bairro francês, ele prende permanentemente Cole em seu corpo mortal e lança sobre ele uma maldição que o condena à morte. Esse acontecimento leva Klaus a se reconciliar com o irmão mais novo e Cole morre finalmente sentindo o amor e o apoio de sua família. Freya demonstra sua lealdade aos irmãos ao aprisionar a alma de Finn em seu colar mágico, permitindo que Vincent, o bruxo cujo corpo Finn estava usando, recupere o controle de si mesmo. Em busca de vingança por ter sido abandonada quando era apenas um bebê, Freya encontra Esther e a mata definitivamente. Após isso, Freya alerta toda a família de que Dahlia está prestes a chegar para reivindicar Hope. Quando a poderosa bruxa finalmente chega ao bairro francês, Klaus aproveita a oportunidade para enfrentar seu padrasto, Mikael, e finalmente o mata de uma vez por todas. A fim de derrotar a poderosa bruxa Dahlia, Klaus permite que Davina use as cinzas de Cole para forjar uma lâmina mágica capaz de vencê-la. Enquanto isso, Rebecca mata seu corpo de hospedeira, Eva, para retornar ao seu corpo original de vampira e ajudar na luta contra Dahlia. Ao mesmo tempo, Josh e Aiden se preparam para fugir juntos e finalmente viver seu amor proibido em paz. No entanto, Dahlia assassina Aiden e faz Klaus parecer o culpado, tentando colocar seus aliados contra ele. Hayley passa a acreditar que o verdadeiro perigo para Hope é a interminável lista de inimigos de Klaus. Por isso, ela decide fugir com sua filha e com Jackson, determinada a afastar Klaus de suas vidas para sempre. Enquanto isso, Dahlia revela
revela a Klaus que Hope, por ser uma híbrida de primeira geração entre vampira, lobisomem e bruxa, crescerá poderosa o suficiente para destruir o mundo. Segundo ela, apenas Dahlia seria capaz de treiná-la e controlar seus poderes, desde que Klaus permanecesse ao seu lado, criando a filha. Convencido de que essa é a única maneira de proteger Hope, Klaus aparentemente se alia a Dahlia e se volta contra sua própria família. Enquanto o novo e improvável duo enfrenta Elijah, Rebecca, Freya e os demais, Klaus reforça sua imagem de vilão ao assassinar Dia, o novo amor de Elijah, morder sua fiel aliada humana Camille e ajudar Dahlia a lançar novamente a maldição sobre Hayley e toda a Alcateia, permitindo que eles assumam a forma humana apenas durante a lua cheia. Apesar de todas essas aparentes traições, tudo faz parte do verdadeiro plano de Klaus para derrotar Dahlia. Ele conquista sua confiança ao convencê-la a criar um vínculo mágico entre os dois, permitindo que ela extraia a energia diretamente dele. No momento certo, Klaus apunhala a si mesmo com a adaga mágica, fazendo com que ambos caiam inconscientes ao mesmo tempo, com Dahlia incapacitada. Elijah, Rebecca, Camille e Freya finalmente têm a oportunidade de ressuscitar Esther, já que o sangue dela é o ingrediente final necessário para destruir Dahlia. Paralelamente, com a ajuda de Vincent, Davina convence os 9 covens de Nova Orleans a nomeá-la como sua regente, concedendo-lhe o uso único do poder combinado de todas as bruxas para ressuscitar seu amado Cole. Infelizmente para Davina, Elijah e seus aliados a enganam, fazendo com que ela ressuscite Esther em vez de Cole. Após retornar à vida, Esther finalmente encontra a redenção aos olhos de seus filhos ao sacrificar a própria vida para destruir Dahlia de uma vez por todas. Com o fim da temporada, Elijah abandona Klaus por causa de todos os atos monstruosos que ele cometeu durante sua estratégia para derrotar Dahlia. Camille, por outro lado, percebe que realmente ama Klaus, apesar de tudo o que ele fez. Freya ajuda Rebecca a retornar ao corpo mortal de Eva para que ela possa deixar Nova Orleans mais uma vez e tentar viver uma vida normal. Klaus entrega o controle do bairro francês para Marcel, decidido a dedicar sua vida à criação de Hope em paz. Enquanto isso, Hayley continua presa à maldição que a mantém na forma de loba durante a maior parte do tempo. Em uma noite de lua cheia, ela encontra Elijah e o incentiva a voltar para o lado de Klaus, ajudando a criar Hope e mostrando à menina o que significa ser um verdadeiro herói. Na terceira temporada de The Originals, Klaus continua criando Hope enquanto se aproxima cada vez mais de Camille. Marcel dedica seus esforços para fortalecer a comunidade de vampiros de Nova Orleans. Elijah visita Hayley em todas as luas cheias. Vincent torna-se o novo mentor de Davina na magia e Freya tenta amenizar os conflitos constantes entre seus irmãos. Essa aparente estabilidade é interrompida quando os irmãos Mikaelson descobrem uma antiga profecia que prevê a morte de todos eles. A profecia coincide com a chegada ao bairro francês da Trindade, os 3 primeiros vampiros transformados pelos originais. O primeiro é Lucien, descendente da linhagem de Klaus. A segunda é Aurora, pertencente à linhagem de Rebecca. E o terceiro é Tristan, irmão superprotetor de Aurora e o primeiro vampiro criado por Elijah. Enquanto a guerra entre as linhagens de vampiros se aproxima, Klaus reencontra Aurora, seu primeiro grande amor de séculos atrás. Os dois viveram um intenso romance, e Aurora chegou a manipular Rebecca para que fosse transformada em vampira, permitindo que permanecesse ao lado de Klaus por toda a eternidade. Entretanto, pouco tempo depois de sua transformação, o inexperiente Elijah usou sua compulsão sobre Aurora, fazendo-a acreditar que Klaus era um verdadeiro monstro. Essa manipulação destruiu o relacionamento dos dois. Ao descobrir o alcance do poder da compulsão, Elijah também manipulou Lucien, Tristan e Aurora, fazendo-os acreditar que eram, na verdade, Klaus, Elijah e Rebecca. Os 3 serviram como iscas para Mikael, o pai dos originais, permitindo que os verdadeiros irmãos Mikaelson permanecessem escondidos e vivessem em relativa paz durante séculos. No presente, Klaus descobre toda essa verdade e fica profundamente revoltado com Elijah, o que aumenta ainda mais a distância entre os 2 irmãos. Em seguida, Aurora revela a Klaus o verdadeiro motivo da chegada da Trindade. Quando um vampiro original morre, toda a linhagem de vampiros criada por ele também desaparece. Agora que restam apenas 3 originais ainda ligados às suas linhagens de vampiros, todos os descendentes dessas linhagens correm um enorme risco de extinção. Camille, Lucien e Tristan deram início a uma guerra pela supremacia, determinada a fazer com que apenas uma única linhagem de vampiros sobrevivesse. Para garantir isso, a Trindade planeja aprisionar Klaus, Elijah e Rebecca em uma prisão sobrenatural impenetrável onde ninguém jamais poderia matá-los. Dessa forma, a sobrevivência das linhagens de vampiros ligadas a cada um deles estaria garantida. Apesar de Aurora afirmar que ama Klaus e desejar ajudá-lo a derrotar Lucien e Tristan, ao descobrir que ele está se apaixonando por Camille, ela age por puro ciúme. Em um ataque de vingança, Aurora transforma Camille em vampira. Klaus fica devastado e declara seu ódio por Aurora, prometendo fazê-la pagar pelo que fez. Enquanto
isso, Tristan lidera uma poderosa irmandade de vampiros chamada Strix, originalmente criada por Elijah com o objetivo de manter a ordem no mundo sobrenatural. Com o passar dos séculos, porém, a organização passou a existir apenas para preservar o próprio poder e garantir a sobrevivência de seus membros. Aya, a fiel executora de Tristan, recruta Marcel para integrar os Strix e, em seguida, mata o corpo humano que Rebecca estava habitando, obrigando-a a retornar ao seu corpo original de vampira. Pouco depois, Rebecca é infectada com o vírus estripador, uma doença mortal que lentamente a faria enlouquecer e desenvolver um desejo incontrolável de caçar e matar outros vampiros. Para proteger sua família de si mesma, ela pede a Elijah, mesmo relutante, que a golpeie com a adaga de prata, deixando-a incapacitada até que Freya encontre uma forma de quebrar a maldição. Ao mesmo tempo, o cargo de Davina como regente dos Covens é ameaçado por um grupo de bruxas locais que questiona sua liderança. Como resposta, Davina remove a maldição que mantinha a alcateia de Hayley presa à forma de lobisomem, mas exige em troca que Hayley elimine suas rivais dentro do Coven. Hayley aceita o acordo, permitindo que ela e Jackson finalmente retornem para casa e tentem construir uma vida tranquila enquanto criam Hope. No entanto, as ações de Davina são descobertas e ela acaba sendo destituída do cargo de regente, tornando-se uma pária entre as bruxas de Nova Orleans. Sem ter para onde ir, Davina é recrutada pelo Coven dos Strix, que promete ajudá-la a trazer Cole de volta à vida. Enquanto isso, a guerra entre os Mikaelson e a Trindade se intensifica. Jackson acaba sendo envolvido no conflito e é brutalmente assassinado por Tristan, deixando Hayley completamente devastada. Determinados a derrotar seus inimigos, os Mikaelson usam contra a Trindade a mesma estratégia que havia sido planejada para eles. Aurora é aprisionada viva atrás de uma parede de tijolos, condenada a permanecer presa por toda a eternidade. Já Tristan é lançado no fundo do oceano, onde ficará preso em um ciclo infinito de afogamento e ressurreição, sofrendo eternamente. Com Tristan fora de cena, Aya assume a liderança dos Strix. Ao lado de suas bruxas, ela lança um feitiço que finalmente rompe a linhagem de sangue de Klaus. A partir desse momento, Klaus pode ser morto sem que todos os vampiros de sua linhagem também morram. Aproveitando essa oportunidade, Aya e seus soldados tentam assassinar Klaus, mas Elijah e Hayley intervêm e conseguem matar Aya antes que o plano seja concluído. Enquanto isso, Davina finalmente obtém o poder necessário para ressuscitar Cole em seu corpo original de vampiro original. Porém, o feitiço também acaba trazendo fim de volta à vida de forma inesperada. Infelizmente, a ressurreição de Cole fazia parte de um plano muito maior elaborado pelos ancestrais, as antigas bruxas mortas de Nova Orleans. Eles desejam se vingar de Davina por todas as vezes em que ela desafiou a autoridade do Coven. Como punição, Cole é amaldiçoado para acabar matando a mulher que ama. Aliado aos ancestrais está Lucien, que recebe ajuda para realizar um poderoso feitiço capaz de transformá-lo em um original aprimorado, tornando-se ainda mais poderoso do que os próprios irmãos Mikaelson. Para demonstrar sua nova força, Lucien morde Finn, que morre pouco tempo depois, provando que sua mordida é letal e incurável para qualquer vampiro, incluindo os originais. Como se isso não bastasse, Lucien também morde Camille. Justamente quando ela e Klaus estavam finalmente prontos para viver seu amor, Camille acaba morrendo de forma trágica. Antes de partir, porém, ela inspira Klaus a se tornar uma pessoa melhor e um pai digno de servir de exemplo para sua filha, Hope. Consumidos pelo desejo de vingança, Elijah e Freya tomam uma decisão extrema. Eles sacrificam a alma de Davina, usando-a como canal para acessar o poder dos ancestrais. Com essa energia, Freya consegue anular os poderes de original aprimorado de Lucien e finalmente destruí-lo. A destruição da alma de Davina enfurece Marcel, Cole e Vincent, pois isso torna impossível trazê-la de volta à vida. Determinados a acabar com a influência dos ancestrais de uma vez por todas, Vincent e Cole unem forças para romper a conexão entre os ancestrais e o mundo dos vivos. Além disso, Vincent recria o soro desenvolvido por Lucien, preparando o terreno para acontecimentos que mudarão para sempre o destino dos Mikaelson. O soro é entregue a Marcel, que decide usá-lo para se transformar em um vampiro original aprimorado e finalmente colocar em prática sua vingança contra os Mikaelson. Enquanto isso, Elijah e Hayley começam a reacender o romance que sempre existiu entre eles. Marcel então revela seu plano definitivo de vingança. Ele morde Elijah e Cole com sua mordida letal e envenena Freya, condenando os três a uma morte inevitável. Rebecca é despertada para tentar convencer seu antigo amor a desistir da vingança. Suas palavras conseguem impedir que Marcel mate Klaus imediatamente. Em vez disso, ele decide submetê-lo a um julgamento. Aproveitando a distração de Marcel, Freya lança um poderoso feitiço que liga a força vital de todos os irmãos Mikaelson à vida de Klaus. Assim, quando o julgamento termina e Marcel condena Klaus a uma eternidade de sofrimento, todos os irmãos Mikaelson são colocados em um sono mágico, permanecendo vivos apenas graças à energia vital de Klaus. No
fim da terceira temporada, Marcel reassume o controle de Nova Orleans, enquanto Vincent passa a ocupar o cargo de regente dos covens de bruxas. No entanto, ele teme que ao ajudar Marcel a alcançar o poder, tenha criado um monstro ainda mais perigoso do que os Mikaelson. Enquanto Klaus permanece aprisionado em sua interminável tortura, Hayley e Hope partem em busca das curas capazes de salvar Elijah, Rebecca, Freya e Cole de suas diferentes aflições sobrenaturais. Na quarta temporada de The Originals, 5 anos se passaram. Durante esse período, Marcel e Vincent conseguiram estabelecer uma relativa paz no bairro francês entre vampiros e bruxas. Em outro lugar, Hayley e a jovem Hope finalmente concluem sua missão, encontrando a forma de salvar Elijah, Rebecca, Freya e Cole. Depois de despertarem, os irmãos Mikaelson retornam a Nova Orleans para resgatar Klaus de seu longo cativeiro nas mãos de Marcel. Após a bem-sucedida missão de resgate, Klaus finalmente reencontra sua filha, Hope, agora com 7 anos de idade. Enquanto isso, Cole e Rebecca decidem deixar a cidade mais uma vez para tentar viver suas vidas em paz. Apesar da reunião da família, Marcel continua proibindo os Mikaelson de viverem no bairro francês. Determinada a encontrar uma forma de derrotar Marcel, Freya inicia uma parceria com a lobisomem Killing para desenvolver uma cura contra os poderes do vampiro original aprimorado. Conforme trabalham juntas, Freya e Killing acabam se apaixonando. Ao mesmo tempo, misteriosos símbolos de magia negra começam a surgir por toda a cidade. Vincent reconhece aqueles sigilos como parte dos estudos proibidos que realizou no passado ao lado de sua ex-esposa, Eva Sinclair. Foi justamente essa magia que levou Eva à loucura, fazendo-a sacrificar crianças em rituais sombrios. Agora, novas crianças começam a desaparecer, fazendo Vincent acreditar que é responsável por trazer aquele antigo mal de volta ao bairro francês. Quando Hope passa a ser alvo dessa força maligna, Marcel concorda, ainda que relutantemente, em deixar de lado suas diferenças com os Mikaelson para unir forças contra o inimigo em comum. A entidade responsável por aterrorizar a cidade é um espírito ancestral conhecido como Hollow. O Hollow consegue possuir tanto Klaus quanto Marcel, pressionando os dois a matarem um ao outro para que possa absorver seus imensos poderes e renascer em um corpo físico. No entanto, os séculos de laços familiares que unem Klaus e Marcel lhes dão forças para resistir ao controle da entidade e expulsá-la de seus corpos. Depois dessa batalha, os dois finalmente fazem as pazes, e Klaus reafirma que Marcel sempre será um verdadeiro membro da família Mikaelson. Sem desistir de seus planos, o Hollow passa a possuir Sofia, uma vampira de confiança de Marcel e sua parceira ocasional. Sob o controle da entidade, Sofia lidera seus seguidores na busca por 4 artefatos feitos de ossos, essenciais para restaurar o corpo físico do Hollow. Temendo pela segurança de sua família, Elijah toma uma decisão extrema de maneira fria e implacável. Ele sacrifica 4 jovens bruxas e obriga Vincent a realizar o ritual da colheita, na esperança de restabelecer a conexão com os ancestrais e obter ajuda para derrotar o Hollow. Após concluir o ritual, o espírito de Davina surge para auxiliar o grupo. Ela revela que, muitos séculos antes, tribos rivais de bruxas decidiram formar um único coven. Para selar a união, um homem e uma mulher de clãs opostos se casaram e tiveram uma filha extremamente poderosa, o Hollow. Desde muito jovem, o Hollow desejava poder acima de qualquer coisa e massacrou diversas bruxas de seu próprio coven. Para impedir que continuasse espalhando destruição, os sobreviventes, incluindo seus próprios pais, foram obrigados a matá-la. Antes de morrer, porém, o Hollow lançou uma maldição sobre todos os seus assassinos, ligando-os para sempre ao poder da lua cheia. Essa revelação confirma que o Hollow foi, na verdade, o responsável pela criação da maldição original dos lobisomens. Como Hayley e Hope descendem diretamente dessa linhagem, o sangue das duas possui o poder necessário para derrotar definitivamente o espírito maligno. Enquanto isso, Sofia, ainda possuída pelo Hollow, envenena e sequestra Elijah, usando sua vida como moeda de troca para exigir os artefatos de ossos restantes. Sem alternativas, Marcel aceita entregar os artefatos em troca da libertação de Elijah. Na tentativa de impedir que o vazio retornasse, o espírito do Hollow deixa o corpo de Sofia. No entanto, Elijah acaba morrendo tragicamente devido ao veneno do Hollow. Sua morte permite que a entidade renasça em um corpo físico. Como Elijah era um vampiro original, toda a sua linhagem também começa a morrer junto com ele. Após essa perda devastadora, Rebecca e Cole retornam para ajudar os irmãos restantes a enfrentar o Hollow em uma batalha final. Durante o confronto, o Hollow ressuscita Davina em troca da lealdade absoluta de Cole. Enquanto todos unem forças contra a entidade, Cole, Hayley e Hope conseguem destruí-la utilizando o sangue de lobisomem. Ao mesmo tempo, Freya encontra uma maneira de ressuscitar Elijah. Com Elijah de volta, Klaus decide poupar a vida de Cole. Apesar de sua traição, ele compreende que o irmão teria sido facilmente seduzido pelo Hollow, caso isso significasse uma chance de reencontrar Camille. Apesar da aparente vitória, Hayley passa
passa a questionar seu relacionamento com Elijah, refletindo sobre todas as atrocidades que ele cometeu para proteger sua família. Infelizmente, o Hollow sobrevive mais uma vez e encontra seu hospedeiro mais poderoso até então, Hope. Para salvar a garota, Vincent cria um feitiço que divide a essência do Hollow entre Klaus, Elijah, Rebecca e Cole. Porém, para impedir que a entidade volte a se reunir, os 4 irmãos serão obrigados a viver separados para sempre, sem jamais se encontrarem novamente. Além disso, eles também precisarão manter distância de Hope, impedindo que o Hollow tente possuí-la outra vez. A família Mikaelson se despede em uma sequência profundamente emocionante. O momento mais doloroso é a despedida entre Klaus e Hope, já que ele sabe que não poderá acompanhar o crescimento da filha nem protegê-la como sempre desejou. Com o fim da temporada, Vincent e Freya lançam o feitiço e os irmãos Mikaelson seguem caminhos diferentes. Cole e a recém-ressuscitada Davina deixam Nova Orleans para construir uma nova vida juntos. Rebecca e Marcel finalmente reatam seu relacionamento. Já Elijah, convencido de que a distância da família seria insuportável, pede a Marcel que apague todas as suas lembranças de seus irmãos. Na 5ª temporada de The Originals, 7 anos se passaram desde que os irmãos Mikaelson foram obrigados a se separar. Klaus está na França promovendo uma verdadeira caçada, eliminando todos os inimigos de Elijah antes que eles possam se vingar do original, que agora vive sem qualquer lembrança de seu passado. Enquanto isso, Freya e Killing continuam felizes em seu relacionamento. Cole e Davina agora estão casados, e Marcel deixou o bairro francês para viver ao lado de Rebecca. Entretanto, depois que ela rejeita seu pedido de casamento, o vampiro original aprimorado decide retornar para Nova Orleans. Na ausência de Marcel, Vincent conseguiu manter a paz entre as diferentes facções sobrenaturais da cidade. Ele estabeleceu uma aliança entre os lobisomens, liderados por Hayley, os vampiros liderados por Josh e as bruxas, representadas por Freya. Sem Elijah em sua vida e sabendo que ele não possui mais nenhuma lembrança dela, Hayley inicia um relacionamento com Declan, o primo humano de Camille. Enquanto isso, Hope agora é uma adolescente rebelde que estuda na escola Salvatore para jovens e superdotados. Ela desenvolve uma paixão por Roman, um colega vampiro de personalidade problemática. Depois de vender seu próprio sangue para que outro aluno pudesse se transformar em um híbrido, Hope é suspensa da escola e obrigada a voltar para casa. Quando Hayley desaparece misteriosamente, Hope liga para Klaus e implora para que ele finalmente retorne a Nova Orleans. A volta de Klaus ao bairro francês é marcada por fortes conflitos familiares. Hope se sente rejeitada e abandonada pelo pai, enquanto Klaus acredita que ela estaria melhor longe de um monstro como ele. Pouco depois, Hope confessa que foi ela mesma quem sequestrou a própria mãe para obrigar Klaus a voltar para casa. Ao sair para resgatar Hayley, Klaus descobre que outra pessoa já havia sequestrado a jovem de seu esconderijo pouco tempo depois. O colega híbrido de Hope é encontrado morto em uma rua da cidade. Klaus então percebe que a responsável pelos acontecimentos é uma vampira chamada Greta Siena. Greta é a viúva de August Müller, um vampiro nazista que Klaus matou durante a década de 1930. Ela agora retorna em busca de vingança, dando início a uma nova e perigosa ameaça para a família Mikaelson. A líder Greta havia reunido um exército de vampiros conhecido como Nightwalkers, um grupo que buscava preservar uma linhagem vampírica pura e por isso pretendia exterminar todos os híbridos. Klaus pede a ajuda de Elijah, mas o irmão mais velho dos Mikaelson se recusa a voltar para sua família. Sem suas memórias, ele escolhe continuar vivendo sua nova vida ao lado de sua noiva, Antoinette. No entanto, Antoinette é, na verdade, filha de Greta, enquanto Roman, o garoto por quem Hope era apaixonada, é seu filho. Greta manipula Elijah para que ele acompanhe Antoinette de volta ao French Quarter e participe do ataque contra Klaus e o restante da família Mikaelson. Enquanto Klaus enfrenta Elijah tentando resgatar Hayley, ela toma uma decisão devastadora para impedir Greta e sua cruzada contra os híbridos. Hayley se sacrifica e mata a inimiga, dando sua própria vida na esperança de proteger Hope. Toda a cidade lamenta a morte de Hayley e Klaus consola sua filha durante esse momento de profunda tristeza. Logo depois, ele ajuda Elijah a recuperar suas memórias. Ao recordar quem realmente era, Elijah entra em desespero ao perceber que permaneceu ao lado dos inimigos enquanto o grande amor de sua vida morria diante de seus olhos, sem que ele pudesse fazer nada para salvá-la. Enquanto os fragmentos do vazio começam a reunir novamente os irmãos Mikaelson, estranhos fenômenos sobrenaturais passam a acontecer. Flores começam a murchar sem explicação, sangue cai do céu em forma de chuva, e sinais apocalípticos anunciam que algo terrível está prestes a acontecer para impedir que esses eventos destruam toda a cidade. Hope desafia a vontade de sua família e absorve novamente todo o poder do vazio para dentro de si. Os Mikaelson finalmente podem permanecer juntos, mas Hope agora se torna hospedeira de uma entidade maligna que a obriga a cometer atos terríveis. Ela descobre que a única maneira de silenciar
silenciar a voz do vazio é causando sofrimento e violência contra outras pessoas, algo em que seu pai, Klaus, infelizmente possui grande experiência. Decidido a ajudar a filha a controlar aquela força sombria, Klaus assume o papel de mentor e chega ao extremo de ensiná-la técnicas de tortura, usando Roman, seu antigo interesse amoroso, como alvo de seus treinamentos. Entretanto, a morte de Greta não põe fim aos planos dos Nightwalkers. O exército continua sua guerra pelo controle de Nova Orleans, assassinando diversas bruxas, entre elas Ivy, o novo interesse amoroso de Vincent. Em seguida, os Nightwalkers capturam Marcel e extraem seu sangue, que é letal para vampiros e híbridos. Usando essa poderosa arma biológica, eles matam Josh, o melhor amigo e aliado mais fiel de Marcel. Após sua morte, Josh finalmente encontra paz na vida após a morte ao lado de Aiden, seu grande amor. Buscando se redimir pelos crimes de sua família, Antoinette ajuda Elijah a reunir os Nightwalkers restantes e conduzi-los para uma armadilha. Lá, Hope massacra brutalmente todos eles, alimentando o vazio para impedir que sua influência continue crescendo. Com Antoinette e Roman deixando o French Quarter, a cidade finalmente começa a encontrar um pouco de paz. Freya e Killing se casam diante de familiares e amigos, enquanto Declan descobre toda a verdade sobre as criaturas sobrenaturais de Nova Orleans e assume a liderança da facção humana que busca manter a paz entre as espécies. Ao mesmo tempo, Elijah recebe uma carta deixada por Hayley. As palavras dela o ajudam a iniciar seu processo de perdão, permitindo que ele aceite sua culpa e retome seu lugar como o mais feroz protetor da família Mikaelson. A tranquilidade, porém, dura pouco. A família descobre que o espírito do vazio logo dominará completamente Hope e acabará matando a jovem sem alternativas. Klaus e Elijah levam Hope até a escola Salvatore para jovens e superdotados, onde Klaus procura a ajuda de sua antiga paixão, Caroline Forbes, uma das fundadoras da escola. As filhas gêmeas de Caroline possuem o raro poder de sifonar magia, tornando possível retirar o vazio do corpo de Hope e transferi-lo para Klaus. Sabendo que esse será seu fim, Klaus se prepara para sacrificar a própria vida e destruir o vazio de uma vez por todas. Antes de partir, ele se despede emocionadamente de cada membro de sua família. Enquanto isso, Freya e Killing pedem a Vincent que seja o pai biológico de seu futuro filho. Rebecca e Marcel finalmente reatam seu relacionamento e ela aceita seu pedido de casamento. Klaus encontra conforto ao saber que Hope ficará cercada por pessoas que a amam e que sua família continuará protegendo sua filha. Quando chega o momento do sacrifício, Elijah toma uma decisão inesperada. Em vez de permitir que Klaus morra sozinho, ele escolhe partir ao lado do irmão. Durante séculos, os Mikaelson viveram segundo a promessa de sempre e para sempre. E, para Klaus e Elijah, essa promessa também significava permanecer juntos até a morte. Após uma longa jornada marcada por violência, arrependimento e redenção, Klaus finalmente completa sua transformação de vilão para herói de sua própria história. Com sua missão cumprida, Elijah também encontra paz. Unidos pela última vez, os dois irmãos enfrentam o fim lado a lado, partindo juntos em busca do descanso que lhes foi negado por mais de 1000 anos